Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, vamos ler o capítulo de número 5, amém? João 5, a partir do versículo de número 1. Qual o título do texto? Fala sobre a cura de um paralítico. Todos encontraram? Vamos lá. Passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pórticos, ou alpendres em algumas versões, ou divisórias. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado ou queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse-lhe: levanta, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Irmãos, resumindo o texto a qual nós lemos, a Bíblia fala de um paralítico, a qual 38 anos ele estava nessa situação. E diz que em um desses dias Jesus, ele passa nesse local. E quando Jesus chega, irmão, em algum lugar, quando ele tem um encontro com alguém, a vida dessa pessoa nunca é a mesma. E Jesus chega na vida desse paralítico e diz que depois de 38 anos esperando o movimento das águas, agora com o encontro com Jesus ele é curado, através da palavra que Jesus libera na vida dele. Mas, antes de entrarmos nos tópicos do texto, Deus falou comigo a respeito da parte da espera, para receber aquilo a qual ele recebeu. Ele teve que passar ali por um processo de espera. Irmãos, coisa difícil nos dias de hoje é nós sabermos esperar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Hoje, no mundo que nós vivemos, onde a tecnologia, onde a facilidade, a rapidez toma conta de tudo, esperar para receber as coisas da parte de Deus tem sido uma das maiores dificuldades dos cristãos. Por quê? Porque se você hoje pede uma comida, 10, 15 minutos já chegou na sua casa. Se você quer falar com alguém, mesmo que a pessoa esteja do outro lado do mundo, você abre o seu celular, através de uma conversa no WhatsApp você consegue falar com essa pessoa. E agora chega Jesus e faz ele esperar durante 38 anos, pastor. Agora imagina só, se isso acontecesse, pastor, conosco nos dias atuais. Talvez as pessoas iriam falar assim: mas quem Jesus pensa que é, Dani, para fazer me esperar 38 anos por algo que eu estou pedindo para ele? Como assim, pastor? Eu venho nos cultos todos os dias, estou fazendo a vontade de Deus, e eu peço algo para Deus e ele demora para responder. Por quê? Porque nós estamos na geração imediatista, aonde tudo é para ontem, aonde as coisas têm que ser feitas da maneira que eu quero, Tom. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque Deus, ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Nós vemos o hoje e pedimos para agora, mas Deus, ele enxerga lá na frente. Ele sabe que aquilo que eu peço hoje, se ele me entregar hoje, vai ser o motivo de eu não estar mais na presença dele amanhã. E é por isso que ele não me entrega. Ou então porque eu não estou preparado para receber aquilo que eu estou pedindo. Ou, quem sabe,
Ele está provando, Maurício, a minha paciência e a minha fidelidade. E eu falei uma palavra interessante agora, que é paciência. Paciência é uma virtude de quem tem, e ela é baseada no autocontrole emocional. Uma pessoa paciente é uma pessoa que ela sabe controlar as suas emoções. Ela sabe controlar aquilo que ela está sentindo. Isso é uma pessoa que ela consegue ter paciência. Você já viu a pessoa que ela não sabe esperar? Ela está mais ou menos igual o Tom ali, ó, comendo as unhas, e ela começa a Tom, chacoalhar a perna. Você já viu? A pessoa está sentada assim, ó, parece que está igual minha sogra. Cadê minha sogra? Olha lá, ó. Minha sogra sentou, já começa a mexer a perna, parece, Léo, que está, sabe? Quando a pessoa ela é impaciente, alguns desses sinais acompanham ela. Por quê? Porque ela não consegue, Betão, esperar. E quando nós chegamos diante da presença do Senhor, sabe qual é a primeira coisa que Ele faz com a gente? Sabe aí, Miguel, o que é? É esperar. Olha que interessante. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 3, vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou em outras traduções, paciência. A tribulação, ela produz perseverança, ou em outras versões, paciência. Através dessas dificuldades que nós passamos, Deus ele está nos provando para saber se nós vamos ser aprovados, Maurício. Eu posso citar aqui alguns homens do Antigo Testamento que não tiveram paciência, tentaram dar uma força para Deus e o resultado não foi bom. Abraão foi um desses, que não teve paciência para esperar a promessa. Tentou dar uma ajuda para Deus juntamente com a sua mulher, e todos conhecem a história. Então, quando nós decidimos agir antes daquilo que Deus tem para nós, automaticamente, isso pode acontecer algumas complicações na nossa vida. E o texto a qual nós lemos, fala de um homem, que está numa situação há 38 anos. Mas talvez você fale para mim assim, mas ele não esperou com paciência esses 38 anos. Quem sabe ele acordava de manhã e alguém ia lá e colocava ele na beira do tanque. E às vezes ele nem queria ir, Robinho. E ele ia contra a sua vontade. Quem sabe chegava dias que ele falava, não, eu não quero mais para lá. Por quê? Quando a água é agitada e eu vou entrar, outra pessoa vem antes de mim. Eu não quero mais, eu já me conformei com essa situação. E eu sei que dessa maneira que eu estou, não tem mais como mudar. A minha vida é desse jeito e eu já aceitei isso. Mas, irmãos, a nossa vida é desse jeito até uma pessoa entrar nela. A nossa vida é da mesmice, continua de mal a pior, até nós temos um encontro com Jesus. E essa transformação ela só vem através desse encontro que nós temos com Jesus. Muitas pessoas podem prometer dar um jeito na nossa vida. Ah, eu sei de uma maneira que deu certo. Às vezes, momentaneamente até pode resolver um problema, mas o único que tem o poder de mudar a nossa história é Jesus. É o único. Então, entrando no texto, nós temos que entender que às vezes nós limitamos o poder de Deus através da circunstância que nós estamos vivendo. Como assim? Jesus, ele chega até o local. E o mais interessante é que do muro para fora estava acontecendo uma festa. E do muro para dentro, pessoas enfermas, esperando
a água ser agitada para ser curada. Às vezes, irmãos, no mesmo cenário, no mesmo local, existem pessoas que estão passando dificuldade, como existem pessoas que estão celebrando. E isso nós temos que entender. Porque às vezes parece que tem pessoas que olham e não se alegram com a bênção de outras pessoas. Mas por que chegou para ele e para mim não? Mas como pode eu passando por essa situação e a pessoa festejando? A mesma palavra, Tom, que às vezes te confronta, que faz você analisar a sua vida, já falou com outra pessoa. A mesma palavra da oferta que fala com quem está em falta em ofertar, ela fala com quem oferta todos os cultos. A mesma palavra que cura fisicamente, ela também cura espiritualmente. Esse é o poder da palavra que nós seguimos, é o poder do Deus que nós servimos. E às vezes nós limitamos o poder de Deus por causa da situação que nós estamos vivendo. Agora você imagina um homem 38 anos na beira de um tanque. Irmãos, não é 38 dias, não são 38 semanas. Você já imaginou? Às vezes nós, por qualquer motivo mesmo, nós queremos sair da presença de Jesus, nós queremos abandonar a Cristo, sem muitas vezes termos nenhum problema em casa, nenhuma enfermidade. Eu conheço pessoas que não estão enfermas, que não estão desempregadas, que a família está tudo bem, e que se afastam de Jesus. Como eu também conheço pessoas que estão nessa mesma situação e seguem a Cristo. Agora nós estamos falando de um homem a qual tem uma enfermidade, 38 anos, na beira de um tanque, e que quando a água é agitada, outra pessoa vai no lugar dele. Você já imaginou agora esse cenário na sua vida? 38 anos esperando, irmãos. E não é para Deus abrir uma porta de emprego. E não é para Deus gerar algo, ou me dar um carro, ou uma casa. É para que Deus cure, não só o físico, mas também a parte emocional, o interior. Para que Deus resolva não só a parte dos movimentos da perna, mas o movimento da vida que estava parada. E diz que Jesus chega. O paralítico, ele estava num lugar cheio de limitações. Ele estava perto do milagre e ao mesmo tempo longe. Porque aquilo que eles acreditavam era o quê? O mover das águas. Se eu conseguir entrar, eu estou curado. Agora imagine quantas pessoas ele não viu ser curada. E aí ele pensava assim: mas e a minha vez? Quando vai chegar a minha vez? E às vezes isso acontece conosco, irmãos. Às vezes nós limitamos o poder de Deus e achamos que aquilo que Ele tem preparado para nós nunca vai chegar na nossa vida. É porque na maioria das vezes nós não conhecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós muitas vezes falamos que conhecemos a Deus, mas não acreditamos que Ele pode transformar a nossa vida. Nós acreditamos que Deus pode fazer na vida de outras pessoas, mas quando chega na nossa vida, aí sabe o que nós falamos? Não, eu acho que não dá certo. Não, eu acho que eu não consigo. Como se o Deus que nós servíssemos
não pudesse mudar a minha e a sua vida. Então nós limitamos o poder de Deus. Jesus, ele chega naquele local, ele vai em direção ao tanque, e ele chega até o paralítico, e ele pergunta: queres ficar são? Por quê? Porque, irmãos, o desejo de transformação tem que partir primeiro de nós. Deus, ele quer fazer, só que, e nós queremos ficar são? Deus, ele quer transformar, mas e nós queremos a transformação de Deus? E olha só que interessante, quando Jesus diz, queres ficar são? No original, quando Jesus fala, queres, não é apenas uma situação de afirmação de sim ou não. E a parte do são, Maurício, olha que interessante, não é apenas que ele seja curado da sua enfermidade física. No original, Jesus está falando assim: você quer, não apenas por uma resposta de sim ou não, mas por uma atitude. E o ficar são não é apenas curar a sua enfermidade, mas curar por inteiro a sua vida. Então Jesus está dizendo para ele: você quer? Mas depende de uma atitude, não apenas para mim curar você fisicamente, mas que eu possa curar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. E diz que aquele homem, irmãos, ele é muito parecido conosco. Sabe o que ele faz? Ele vai falar assim: mas, Senhor, como que eu vou ficar são? Se eu dependo de entrar no tanque, e toda vez que eu vou a água é agitada, vem outra pessoa e vai no meu lugar. E aí Jesus chega muitas vezes para nós e fala: eu quero isso. Você quer? Eu quero também fazer na sua vida. E aí nós falamos o que? Mas Senhor, eu não consigo, eu não posso. Nós apresentamos desculpa para receber aquilo que Deus já tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque nós queremos receber do nosso jeito. E Jesus não. Ele quer nos entregar do jeito dele. Jesus pergunta: queres ficar são? E aí ele fala: não tem ninguém que me coloque lá. Conversando esperando o anjo descer, mas o dono do anjo estava lá falando com ele. Entendeu, Tom? Ele esperando o anjo, mas quem manda o anjo que estava lá. Mas ninguém conhecia ele. Jesus ainda não, sabe, Tom, Jesus não estava nos top 5 ainda. Jesus não era top 3, nem top 1. Jesus, ele estava começando a se manifestar, a realizar milagres. E fala para mim, irmãos, quantas vezes nós entramos aqui dentro dessa casa? Deus fala conosco, fala conosco, fala conosco. E você vai em outra igreja, Deus fala lá também. E você vem aqui, Deus fala com você aqui. E aí nós não escutamos aquilo que Ele tem para nós. Às vezes nós nem conhecemos o Deus que fala conosco. Jesus entra naquele local. Sabe quantos enfermos reconheceu Jesus, Léo? Nenhum. Nem o paralítico. Pessoas que estavam esperando um milagre, e quando o dono do milagre chega, ninguém conhece ele. E Jesus dá uma ordem para ele. Fala assim: toma a tua cama ou teu leito
e anda. Aí nós partimos agora para a parte da obediência. Irmãos, nós queremos ser transformados, queremos ser curados, queremos receber aquilo que Deus tem para nós, queremos receber a transformação que a nossa família está precisando. Isso só é possível através da obediência. Quando Jesus fala para ele: toma a tua cama e anda, aí entra, lembra que eu falei lá? Queres ficar são? Não depende apenas de uma resposta, mas depende de uma atitude. E Jesus, ele oferece isso para nós. Você quer que a sua família seja restaurada? Você quer que a sua casa seja restaurada? Que a sua vida seja restaurada? Quero. Aí tem um próximo passo, porque a parte dele sempre vai ser feita. Sabe qual parte é a falha? É a nossa. Tá bom, mas para a sua família ser transformada, você precisa deixar eu entrar aí dentro da sua casa. E aí nós falamos: mas não tem outro jeito, Senhor, você precisa entrar mesmo, você precisa deixar. Jesus ainda fala assim, sabe, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. E aí nós falamos assim para ele: mas será que não dá para ser transformado da maneira que eu estou? E aí a nossa vida vai de mal a pior, fundo do poço, afundando cada vez mais. E o que nós fazemos? Falamos assim: mas Deus não olha para mim. Aonde está Deus que as pessoas falam? Cadê o Jesus que transformou a vida do fulano? Mas e a atitude que o fulano tomou quando teve um encontro com Jesus? Todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. Mas e aquelas pessoas que até aceitaram Jesus e não teve uma transformação? É porque às vezes ela pode ter, sabe, passado por Jesus, pode até ter visto Jesus, mas encontrado com Ele não. Porque o Deus que a Bíblia nos apresenta, todas as pessoas que tiveram encontro com Ele foi transformado. O cego teve a sua vida transformada. A mulher do fluxo de sangue teve a sua vida transformada. O paralítico do tanque teve a sua vida transformada. A samaritana teve a sua vida transformada. Tudo através do quê? Através do encontro que teve com Jesus. E você acha que dá para fazer isso na sua vida? E a pergunta que eu faço é simples: a sua vida está boa? Você acha que a sua vida está, ó, nota 10, está voando, está, ó? Então continua sem Ele. Se a sua vida está tudo bem, você não precisa dele. Mas agora, se não está nada bem, se você sai e até se alegra quando você sai, vai para as festas. Eu fazia isso também, irmão. Maicão, nós já saímos muitas vezes junto. Você bebe, usa droga, e sabe o que acontece? Naquele momento, o vazio, ele é preenchido. Ele é preenchido, não posso falar que não. Ele é preenchido. Só que ele é preenchido, Tom, apenas por uma fumaça, um vapor, que na hora que é o tempo de você chegar na sua casa e deitar no seu travesseiro, e aí aquele vazio ele volta tudo de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque o vazio que existe dentro de mim e de você, ele tem o tamanho do Deus que nós servimos. Uma pessoa sem Deus, esse vazio é
infinito, não vai acabar. Sabe quando ele acaba? A partir do momento que nós temos um encontro com Ele e aceitamos que Ele habite dentro de nós. Aí a nossa alegria não é mais passageira. Aí eu não preciso mais de coisas para me alegrar, porque eu tenho aquilo que eu preciso. E através da obediência, Jesus fala: toma a tua cama e anda. Ele levanta e é curado. E o interessante é que agora ele pega a sua cama e ele sai. Mas irmão, agora você imagina, Tom, como que ficou o tanque depois que as pessoas viram ele andando. Agora imagina, pastor, 38 anos, eu acho, pastor, que ele era quase o dono do tanque já. Eu, não está escrito, não estou afirmando, mas eu acho que ele devia ser a pessoa mais antiga que estava lá, Maurício. 38 anos, se tivesse alguém que estava 50, era capaz de estar aqui no lugar dele. Sabe quem? Ele, acho que todo mundo conhecia ele lá. E aí, um belo dia, a pessoa vê ele andando com a maca que ele ficava deitado. Agora imagine os questionamentos. Mas eu não te vi entrando na água, eu não te vi pular no tanque. E aí ele fala assim: não foi o tanque, não foi a água. Eu encontrei um homem que ele perguntou para mim se eu queria ficar são. E ele falou para mim: toma o teu leito e anda. Foi só isso que ele falou, eu não precisei mergulhar. Tom, eu não precisei, Tom, de participar 7 dias, Tom, de uma campanha, Tom. Eu não precisei disso. Sabe do que eu precisei? Apenas de obedecer a palavra. Só isso, só. Obedeceu a palavra e ele foi curado. Agora imagine, irmãos, o testemunho desse homem, inspirando outras pessoas. Aquele dia em diante, Maurício, o tanque faliu. Acabou o tanque. Sabe por quê, irmão? Porque a transformação que nós precisamos só depende de uma palavra. E essa palavra nós já temos. É a mesma que ele falou para o leproso quando ele desce do monte: Senhor, se o Senhor queres me purificar, e Jesus fala: eu quero. E essa noite é isso que ele está falando. Se você quiser, ele também quer. Depende só da nossa vida, só depende do nosso eu quero. E para a gente finalizar, irmãos, o encontro que nós temos com Jesus, o encontro que aquele paralítico tem com Jesus, teve com Jesus, ele vai além de uma cura física. Ele vai além de resolver o nosso problema físico, de uma enfermidade. Ele transforma a nossa vida por completo. É o único Deus capaz de fazer isso. Eu já vi pessoas que procuram, às vezes, uma cura sentimental em outros lugares. E às vezes até recebe, Maurício, e passa um mês bem e depois piora tudo. Mas o que Deus prepara para nós, irmãos, é o melhor. O Rodrigo vai louvar. Em Romanos capítulo número 12, no versículo de número 2, ele fala assim, eu vou ler aqui para você.
Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe Deus os transformar pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Jesus tem um encontro com esse homem, pastor, essa palavra faz todo sentido para ele. Através desse encontro, Robinho, aquilo que carregava ele não precisava mais. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus na vida dele, Maurício, foi. Mas tudo por quê? Porque através da palavra que Jesus falou, na mente dele houve uma transformação. Se ele está dizendo eu quero, se ele deu uma ordem eu vou fazer. Por quê? Porque através dessa renovação eu vou viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E essa noite é isso que Deus tem para nós. Sabe o que basta? O que eu preciso? É apenas dar ouvido para aquilo que eu falei? Não, para aquilo que Deus falou através da palavra. Quer ter a vida transformada? Quer ser curado? Quer que esse vazio que está aí dentro de você seja preenchido? Eu te apresento um Deus que faz tudo isso. E só Ele pode transformar, mais ninguém. Somente Jesus preenche o vazio da vida do homem. E esse homem é curado, e ele é transformado, e ele é restaurado, através do encontro que ele teve com Jesus. Amém? Se coloque de pé.